Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje, como por vezes sucede, vamos fazer uma viagem ao passado, uma viagem de 100 anos até fevereiro de 1917, até à Revolução Russa de fevereiro de 17. Esta é a primeira das revoluções russas do ano 1917. Esta primeira revolução é uma revolução democrática. Depois sucederia, em outubro, a revolução que levaria à fundação da União Soviética. A Rússia era o país que tinha mantido uma estrutura mais arcaica em toda a Europa, uma autocracia mais dura, de alguma forma onde os ventos da liberalização e da Revolução Francesa menos tinham chegado. Alguns czares no século XIX, particularmente Alexandre II, tinham, apesar de tudo, procurado introduzir algumas reformas, mas o regime tinha mudado pouco. E, num ambiente de enorme pressão e de enorme sangria humana, que era o da Primeira Guerra Mundial, acabou por ocorrer a Revolução. No primeiro momento, essa revolução é uma revolução democrática, uma revolução que procura instituir instituições representativas e fazer as reformas que em muitos outros países da Europa já tinham ocorrido naquela altura. No entanto, a Rússia permanece na guerra e talvez esse tenha sido um dos principais fatores para que, passados uns meses, a Revolução Comunista, a Revolução Bolchevique, tivesse acabado por derrotar os revolucionários de fevereiro, os mencheviques, o regime de Kerensky. Jaime Gama, era inevitável esta derrota? Era inevitável que a Revolução de Fevereiro, naquele ambiente pesado de 1917, naquele ambiente de guerra de 1917, acabasse por enfrentar tantas dificuldades que se sobrasse aos bolcheviques e a Lenin? Bom, a Revolução de Fevereiro não é uma revolução conduzida organizadamente por alguém ou por um grupo com um projeto e um plano políticos. É uma sucessão de incidentes, de turbulências, de greves na zona industrial de Petrogrado, de perturbações nas próprias forças militares, que já estavam a sofrer com a erosão da guerra muitas deserções e que passaram também a deparar com amotinações de unidades. Depois, com a radicalização dos sindicatos, que também estavam dotados de milícias armadas e de forças paramilitares. E tudo isto num contexto de erosão do czarismo. O czarismo tinha tido o seu primeiro teste em 1905. Tinha havido uma primeira adaptação de estruturas por forma a tentar modernizar o Império Russo, mas isso verdadeiramente não foi conseguido em profundidade e o czar encontrava-se muito isolado em 1917. Encontrava-se isolado perante os militares porque os próprios militares do seu campo nunca viram bem que ele assumisse uma posição de comandante-chefe e quisesse dirigir pessoalmente a conduta da guerra. Encontrava-se isolado junto dos liberais e da esquerda socialista, social-democrata, revolucionária e dos anarquistas, e encontrava-se isolado também no seio da própria nobreza, especialmente por aquilo que na nobreza era uma profunda desafetação em relação à czarina Alexandra, que além de ter ascendência alemã e de ser considerada, digamos, uma representante do inimigo na guerra, mas isso, na altura, ela era própria tinha toda a Europa. Sim, era toda a Europa, toda estava cruzada. Sofria do mesmo problema. Isso era um argumento, mas a questão principal era a dependência em que a czarina se encontrava do que podemos considerar um conselheiro político, ou guru, ou apoderado, que era Rasputin, que criava um ambiente na corte de grande intriga contra a nobreza tradicional e, portanto, estavam criados todos os ingredientes para uma amotinação ou sublevação, que, aliás, foi muito propiciada também pelas fomes, pela desorganização do sistema de transportes de mercadorias da Rússia,
pela perda de mercados da Rússia devido à guerra, porque a Rússia até tinha, antes da guerra, crescido economicamente, muito. E também pela circunstância de que o inverno, com a necessidade de introduzir o racionamento, com milhares de migrantes que abandonavam as zonas ocupadas pelos alemães e pelos austríacos e que se vinham refugiar na Rússia, tudo isso criou um clima que levou a uma sublevação em Petrogrado. E dessa sublevação nasce um processo político muito complexo, em que ainda no princípio é procurada uma solução que não entra em ruptura com o czarismo, porque o czar Nicolau II abdica a favor do irmão. Sim, mas depois o herdeiro era menor e tinha hemofílico. problemas de saúde complicadíssimos. e fica em aberto a hipótese de uma constituinte que convalide ou não o sistema imperial. Mas tudo isso é ultrapassado pelos factos e na verdade, o resultado desse enfrentamento é o da deposição do czar e da proclamação de uma república. O governo czarista é substituído por uma fórmula compósita de controle da situação. Por um lado, um governo provisório que emana da Comissão Permanente do Parlamento, da Duma, e, por outro lado, um poder de facto que é o Soviete de Petrogrado, com representantes de militares e de trabalhadores, e que têm uma relação nem sempre harmoniosa. Apesar de haver políticos que conseguem figurar num lado e noutro dessa estrutura. Mas a primeira fase da queda do czarismo, o czar não conseguiu fazer com que a guarnição militar de Petrogrado, apesar da vontade do seu general, atuasse para o defender. Porque a guarnição, pura e simplesmente, se amotinou, ou fez greve de cera, ou não quis combater. E as estruturas que num primeiro momento se estabelecem são estruturas na base do governo provisório conduzido por um príncipe, que era um aristocrata liberal, Lvov, sim, e que tenta ali numa primeira fase ainda compor talvez as coisas num certo sentido. Mas como há uma crise que é levantada por causa da questão da autonomia da Ucrânia no Império Russo, porque se está a discutir o prosseguimento da guerra e como adaptar a um fim de guerra. E uma das questões que emerge é a questão das nacionalidades no Império Russo. Os Bálticos, a Finlândia, a Polónia, a Ucrânia, também a parte muçulmana no sul e a questão judaica. Portanto, há aí um desabar da primeira estrutura saída da primeira fase da Revolução de Fevereiro. E aí é que aparece uma segunda solução com Kerensky, que é uma solução que podemos dizer de coligação entre liberais e socialistas moderados. Porque qual é o espectro político na Rússia dessa época? Nós temos à direita um partido muito à direita, que é um partido do povo russo. Depois temos um partido liberal-democrata, que são os cadetes, de grande elaboração. Depois temos o Partido Social-Democrata Russo, criado ainda no século XIX, dividido na sua ala menchevique e na sua ala bolchevique. Temos o Partido Socialista Revolucionário, que é um partido socialista agrário coligado a um pequeno grupo de que faz parte Kerensky, que é um grupo não marxista. E depois, naturalmente, temos os anarquistas, os sindicatos, milícias dos partidos e dos sindicatos, tudo isso no contexto de uma guerra em que os russos
Se é certo que a Primeira Guerra Mundial vem a traduzir-se numa derrota da Alemanha e da Áustria-Hungria, a verdade é que na frente russa os russos não são vencedores. Exatamente. E, portanto, enfrentam ali um gravíssimo problema que não sabem solucionar. Temos uma debacle nessa época. E toda a questão é a questão de saber se a guerra deve prosseguir e como. E Kerensky é pró-guerra. Kerensky é ministro da Guerra, não é? Foi ministro da Justiça, depois ministro da Guerra. E Kerensky considera que com a sua política de liberalização, abolição de pena de morte, abolição da censura, alguma permissão à organização revolucionária dentro das Forças Armadas, é capaz de retomar um novo elan. E há, na verdade, uma ofensiva Kerensky num certo momento, mas essa ofensiva não passa porque os austro-húngaros e os alemães têm força suficiente para neutralizar a frente russa. Daí as grandes questões que se vão colocar a seguir no campo do sistema político saído de fevereiro, onde os bolcheviques, liderados por Lenin, que não eram populares, que eram minoritários, que tinham tido menos votos do que os mencheviques, que não se comparavam em implantação eleitoral com os socialistas revolucionários, manipulando bem uma tática de consolidação nos sindicatos e nos grupos armados e lançando palavras de ordem certeiras sobre a conjuntura em relação à questão da paz. É preciso negociar a paz através de quê? Através de compensações e de cedências territoriais. Não há outra solução que não passe pela questão da paz, mesmo que isso signifique a aceitação de uma derrota. E é paradoxal que esta ortodoxia de paz tenha como corolário o desencadeado uma guerra civil interna. Mas isso é a outra fase do processo. É outra fase do processo. Mas a verdade é que os outros grupos vão sendo progressivamente salamizados e desgastados e a única coisa que prevalece é o controle da rua, da praça pública e, sobretudo, quando às manifestações se acrescenta o poder da mutinação dentro das unidades militares. E a transformação de um exército derrotado, de desertores, de sublevados, numa milícia ao serviço de um campo político, com outra organização, com uma organização motivada, mais forte, e que acaba por vir a ocupar um espaço efetivo no controle da situação. Mas isso acontece mais à frente. Mais à frente, na história da Revolução de Outubro, e é muito determinado a Revolução também. De Fevereiro, em muitos aspectos, é um golpe de Estado. A Revolução de Fevereiro tem por síntese o quê? Duas coisas. Um governo democraticamente eleito e uma Assembleia Constituinte para preparar uma Constituição. E nessas eleições para a Assembleia Constituinte ganham os socialistas revolucionários, não os bolcheviques. Não, eles ficam os bolcheviques pequeno, depois, muito minoritários, só que os bolcheviques depois abandonam a Assembleia Constituinte e utilizam a plataforma do Soviete como plataforma da sua articulação política e da sua movimentação. A palavra de ordem era todo o poder aos sovietes, precisamente. Pão, paz, liberdade, a terra a quem a trabalha. Portanto, um conjunto, são as teses de Abril, de Lenin, um conjunto de soluções muito adequadas a fazer com que a Rússia cessasse a guerra. Aliás, é por isso que o alto Estado-Maior alemão, a diplomacia alemã e os serviços secretos alemães tiveram todo o cuidado em organizar a ida de Lenin do seu exílio na Suíça para Petrogrado. Acho que isso é uma história interessante. Antes disso, porém, Jaime Nogueira Pinto, o regime czarista, o regime pré-Revolução de Outubro, era um regime particularmente anquilosado e onde os reformistas tinham fracassado várias vezes. O caso talvez mais conhecido é o de Alexandre II. Alexandre II, que fez a libertação dos sérvios e foi assassinado, não é? E foi assassinado por um anarquista. Foi assassinado exatamente pelos... Sim, houve várias. Vamos lá ver. A Rússia no século XIX, aliás, eu acho que isso vê-se muito bem nos grandes escritores russos. É muito curioso, porque se a gente for pegar nos grandes escritores russos, são talvez os grandes escritores mesmo modernos, não? São de facto os grandes escritores, os Pushkin, o Tolstói, Dostoiévski, o próprio
Chekhov. A gente vê aí muito bem representadas todas essas classes, todas essas figuras, quer dizer, nomeadamente, talvez o mais rico de todos, digamos, no aspecto político, seja de facto o Dostoiévski, não é? Que, aliás, nas suas figuras, nos seus personagens, sobretudo quer nos Karamazov, quer nos demónios, quer dizer, faz de facto uma espécie de pré-apresentação de figuras, por exemplo, do bolchevismo, de figuras conspiratórias, de figuras... Aquilo é muito inspirado exatamente também. É preciso ver que os movimentos, a primeira tentativa de liberalização da Rússia, da Revolução Mongol, é os decembristas, não é? Que falham em toda a linha. E depois segue-se, de facto, uma linha altamente repressiva e tradicionalista, da anarquia absoluta, com o czar, com o Nicolau I. Depois há essa tentativa de liberalização, de reformas, a libertação dos servos. Mas, atenção, não é tão inspirada porque aquilo que a gente podia chamar um constitucionalismo ocidental, mas é mais uma linha um bocadinho, ou muito paternalista, não é? Portanto, aquela ideia que, aliás, era a ideia tradicional russa, que isso vê-se muito, por exemplo, no Tolstói, que é a ideia de que o czar é o pai, não é? É o pai dos russos, é o pai dos camponeses, e com um grande apoio também na Igreja Ortodoxa. É preciso ver que aí a Igreja Ortodoxa é também um dos elementos fortes do regime. Depois, agora... Mas há uma tendência também, desde o princípio, para a oposição, ou pelo menos os setores da oposição, serem, primeiro, virem de uma parte das elites elites, claro, da aristocracia, sim, uma parte da aristocracia, que se tornam anarquistas, o muito na Hertz, universidade. toda essa gente tem que, aliás, o Conrad também retrata isso. E o próprio o irmão mais velho de Lenin, que depois acaba... Exato, que é o Sasha, que é enforcado, conspirado. Mas aí há uma coisa muito curiosa, porque é a elite que, por um lado, tem essa linha ativista, é preciso uma coisa muito interessante por causa da questão dos bolcheviques, não é? A elite tem essa linha ativista e, portanto, envolve-se muito mais naqueles movimentos anarquistas, revolucionários, etc. Mas, e isto é um ponto interessante, porque há aquela velha polémica de dizer, mas Marx tinha dito que as revoluções iam acontecer, a revolução socialista tinham que acontecer em zonas de capitalismo amadurecido, não é? Ou seja, na Alemanha, na Inglaterra... Com operários, até na França. Mas, atenção, industriais. mas na Rússia já havia operários muito concentrados, há uma industrialização, de certo modo, acelerada, e que está, sobretudo, muito concentrada exatamente em Petrogrado, sobretudo a indústria pesada. Sim, de alguma forma, podemos dizer que não, ao contrário da Revolução Chinesa, que é uma revolução camponesa, não podemos dizer isso da Revolução Mas na Rússia, exatamente, como era aquela massa enorme de camponeses, não é? Perdeu-se de vista duas coisas. Primeiro, havia, de facto, esse operariado, aliás, com condições de vida horríveis, quer dizer... 13 horas de trabalho, crianças, condições, quer dizer, daquele primitivo capitalismo europeu, que já estava nessa altura, já não havia na Europa, no resto da Europa, esse tipo de condições. E depois, outra coisa que é muito interessante, as ideias marxistas tinham entrado, eu tive agora até a ver isso, achei muito curioso, as ideias marxistas, quer dizer, o Capital de Marx, que saiu em Hamburgo, a primeira edição do primeiro volume, que aliás é o único publicado em vida de Marx, saiu em Hamburgo em 1865, foi depois, em 72, há uma edição russa. A edição russa é muito interessante, porque é evidente que foi submetida à censura, e a censura russa, que era bastante dura e que, por exemplo, proibia na altura o Voltaire, proibia o Diderot, coisas desse género, o censor escreveu uma coisa muito interessante. Este livro e tal, é evidente, eles sabiam perfeitamente que era o Marx. Este senhor é o homem-chefe da Internacional e tal, ele tem aqui muita coisa antirreligiosa, tem também aqui umas coisas graves sobre, enfim, contra os capitalistas e a exploração dos operários, mas isto está embrulhado numa teoria tão complicada, político-económica, que pouca gente, não faz mal que este livro saia, o censor acha que não faz mal que este livro saia, porque pouca gente o irá ler e muito menos o irão entender. Ora, curiosamente, a edição, que é de 3.000 exemplares, esgotou num ano, enquanto na Alemanha os 1.000 exemplares demoraram 5 ou 6 a vender. Ou seja, aquela inteligência russa está muito marxizada nesse sentido. E começam, por exemplo,
aquela grande fome de 1891, que é uma coisa tremenda, aí isso aumenta muito o prestígio, digamos, das explicações marxistas para as coisas. E nas universidades, Marx também se torna popular, não tanto como revolucionário, mas como um analista da economia política. Quer dizer, há muitos trabalhos universitários. Há mais pensadores marxistas, como Plekhanov. Pois que é um do... Agora, o que é que o Lenin introduz nisto tudo? Isso é que eu já julgo que é o ponto interessante. É nas tais teses de Abril que ele, contra uma parte, aliás, do seu próprio partido, não é? Praticamente uma parte dos bolcheviques, ele diz, não, agora vamos fazer a revolução mesmo. Quer dizer, não vamos esperar, não é? Porque muitos eram partidários, não, vamos deixar primeiro introduzir a democracia, etapas, vamos deixar chegar o capitalismo amadurece, temos aqui essa coisa. Ele diz, não, é agora ou não é. E essa ida da Rússia, essa ida do Lenin levado pelos alemães através da Alemanha, não é, no famoso comboio da Finlândia, é muito interessante também. Eu estudei esse tema há muitos anos. Mas acabou de ser um livro, por acaso, sobre... Eu sei, o comboio... Viagem, mas o ponto da minha tese de doutoramento foi exatamente, partiu disso, que é a polémica, que é muito pouco falada, que se dá na direção alemã sobre devemos usar o Lenin para fazer uma revolução na Rússia? Ou isso é mais perigoso ainda do que... E é muito interessante, porque enquanto os ministros dos negócios estrangeiros, toda a burocracia da Wilhelmstrasse é partidária, vamos pôr o Lenin é um louco completo, aliás os despachos são nesse sentido, este homem é completamente louco, vai pôr o caos total na Rússia e nós ficamos livres da frente leste e podemos fazer a nossa ofensiva da primavera antes da chegada dos americanos. Coisa que aconteceu. Os chefes dos serviços de inteligência militar, que era um oficial de marinha, têm um despacho também extraordinário que diz assim, nós estamos em guerra com a Rússia. Mas a Rússia é como nós. São cristãos, a imperatriz é da nossa família, somos aparentados, defendemos um modelo social e económico que não está muito distante um do outro, ao passo que se o Lenin vencer, se estes homens vencerem na Rússia, o que vai, as consequências para a Rússia e para nós mesmos e para o resto do mundo são muito piores. E é um pormenor, e já vou acabar com esta, porque acho que é um pormenor muito interessante. Deve ter havido alguém com uma burocracia normal que pediu, mas quem é esse Lenin? E então, há um processo que estava nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemães, há um processo com as obras do Lenin, com o que ele tinha publicado, já tinha publicado bastantes coisas nesta altura. Então, as obras, os livros estão por abrir, não era aqueles livros fechados, quer dizer, o tipo que deu o despacho nunca leu os livros, portanto, deve ter achado, como normalmente se acha, que este tipo parece ser um escritor intelectual, que é que serve. Mas penso que é interessante, porque, de facto, depois há ali essa ruptura com aquilo que era, de facto, digamos, uma porque o Marx também sustentava um modo de passagem, não é? Ao contrário dos socialistas utópicos, o Marx tinha um sistema para chegar ao socialismo, não é? E tinha essas etapas, o tal capitalismo amadurecido, a fase de ditadura do proletariado e depois o comunismo, que era uma fantasia extraordinária. Jaime Gama, voltando um pouco à figura do Kerensky, que é de alguma forma uma figura trágica, não é? Uma figura que acaba por ser alguém que se engana, não é? No fundo, ele talvez pudesse... Ele tinha alguma possibilidade de ter tentado um caminho parecido, isto é, de, em vez de apostar numa ofensiva, ter apostado em assumir a derrota, como os bolcheviques propunham. Ou isso, na altura, o exército também não estava maduro para isso ainda? Nós temos que ver que quando é declarada a guerra por parte da Rússia, apenas os bolcheviques não suportam a adesão da Rússia à guerra. E, portanto, a guerra, no princípio, até foi um elemento de aglutinação do povo russo. Ganhou ali uma causa e uma parte significativa até das forças políticas à esquerda apoiou o esforço de guerra. Como em toda a Europa, aliás. Sim. E, portanto, o Kerensky... ao mesmo tempo, uma ignorância gigantesca naqueles meios rurais. Sim, não é? Portanto, o Kerensky vinha dessa... era carne para canhão mesmo. Aí era mesmo carne para canhão. Vinha dessa formação. O Kerensky era filho de uma família ilustrada. O pai do Kerensky, aliás, foi professor do Lenin. E o Kerensky foi um grande advogado na defesa de presos políticos da Revolução de 1905.
E o Kerensky, como ministro da Guerra, também ganhou ali alguma relação com a conduta desse processo, embora os militares sempre vissem com grande suspeição a forma como ele, ao abolir a pena de morte, também isentou a estrutura militar de um instrumento central de disciplina nessa época. Como ele era muito permissivo em relação à organização dos partidos políticos e dos grupos radicais dentro do exército. E, portanto, essa relação era uma relação bastante complexa. Há uma coisa, porém, que também marca muito Kerensky. Kerensky quer muito fazer aberturas à esquerda, só à esquerda. Portanto, olha muito os mencheviques, também os bolcheviques e os sindicatos do Soviet de Petrogrado. Kerensky conseguiu ser uma das raras exceções de político que era simultaneamente vice-presidente do Soviet de Petrogrado e membro do governo. E ele alentava a ideia de que essa abertura à esquerda lhe poderia ser útil. Só que há um momento em que os bolcheviques começam a radicalizar a sua política e ele fica sem instrumentos de defesa do Estado. Porquê? Porque quando um general, Kornilov, vem, porventura coordenado com certas forças, vem para repor a ordem em Petrogrado, Kerensky alinha com uma posição contrária e arma a população em Petrogrado e derrota e prende Kornilov e os seus oficiais. E depois, quando os bolcheviques, digamos, fazem as ofensivas finais, ele está desguarnecido. Por outro lado, a relação de Kornilov com a igreja, de Kerensky com a Igreja Ortodoxa não era fácil, porque Kerensky era um membro da maçonaria russa. Aliás, é muito interessante quando, já no exílio, muitos anos mais tarde, Kerensky vem a falecer, nenhuma igreja ortodoxa quis realizar. Ele foi morrer nos Estados Unidos, não foi? Morreu nos Estados Unidos, mas depois foi-se enterrar para a Inglaterra. Mas as igrejas ortodoxas no exílio não quiseram nunca organizar o seu funeral. Portanto, Kerensky tem também esse problema de ter ficado sem força para atuar quando era necessário atuar, por exemplo, como fez Ebert, o chanceler Ebert, na Alemanha. Se aliou com os cortes francos. Sim. Portanto, isso ali não se passou. E a verdade é que o exército russo acaba por sucumbir e acaba por, digamos, sair da guerra numa autoderrota e numa amotinação, nas deserções, nas sublevações, sem estrutura e hierarquizada. E, portanto, Kerensky, na verdade, não é capaz de organizar uma mínima estrutura do Estado que resista a um segundo assalto. Porque Lenin a obra de Lenin, do ponto de vista da reflexão teórica ou filosófica, se quiser, é muitíssimo inferior à obra de Marx. Marx é um filósofo social, é um sociólogo com categorias que são válidas ainda hoje. E, portanto, é alguém que parte do idealismo alemão para uma posição diferente, mas com uma perspectiva muito elaborada. Lenin é um utilitário, é um prático. E onde ele mais se distingue como pensador político é na teoria da organização de uma vanguarda revolucionária. Como é que se deve criar um partido que, pela força, seja capaz de vencer, de lançar uma revolução e a coisa mais teórica dele é aquele materialismo empiriofisicismo. Mas não é um livro que ele escreveu no exílio. Que, aliás, toda a gente diz que é um livro que, quando ele o começou a escrever, já sabia o que queria demonstrar. Portanto, não é uma verdadeira investigação, é uma organização de citações dispersas para demonstrar um até. E para lhe dar alguma densidade como pensador acima da mera tática política.
Agora, os grandes livros dele são o que O fazer. Estado da Revolução, que é História uma da coisa Revolução. mais O Estado ou da menos Revolução utópica. é um pouco anarquista. É utópica. Digamos, é um Lenin a escrever Aliás, é para 17, não é? uma O Estado da plateia Revolução. de revolucionários idealistas. Mas o É o que lado fazer, utópico do Lenin. depois as teses de Abril, um passo à frente, dois passos atrás, são fundamentalmente obras táticas. Aliás, eu Agora é acho um que, escritor eu acho que a inesgotável. leitura Tem do não que sei, fazer, dezenas de obras. a leitura do que fazer devia ser obrigatória para todo o verdadeiro comunista e para todo aquele que não é comunista Que quer combater e que quer perceber os também comunistas. percebê-los. Eu li. O que Eu li isso tudo quando era um miúdo. livro fundamental. Eu li isso tudo E quando era aula prática do que fazer Eu li isso tudo quando era e das miúdo. teses Vocês da Abril também pensam. é a Revolução É? Russa, a segunda fase da Revolução de Feira, a Revolução Deixa-me do... lá introduzir aqui só um pequeno parênteses. Nós costumamos falar muito e citar muitas vezes o famoso desabafo ou previsão errada de Kissinger a propósito da figura que Mário Soares faria na Revolução Portuguesa, de que seria o Kerensky português, Sim, sim. coisa que não se verificou. Não. Mas eu recordo-me que recordo-me de 1975 ter visto revolucionários com as teses de Abril debaixo do braço e dizendo estamos num período igual. E isto é para aplicar, enfim, não as teses de Abril exatamente, mas o período... Portanto, estamos a 3, 4, 5 meses O engano deles. do assalto ao Palácio de Inverno. Havia consciência de que do lado dos revolucionários havia essa percepção? Quem estava, por assim dizer, do lado do Kerensky Eu acho vencedor? que, digamos, o lado revolucionário tem sempre muita forma de chegar ao lado revolucionário. Mas quem tem uma formação mais consistentemente leninista apura aquilo que é uma teoria e um instinto, aquilo que é uma doutrina e uma arte, se quiser, que é a detecção da conjuntura revolucionária. Ou seja, a análise de quando a combinação dos fatores no terreno permite pôr em prática uma ação de minoria organizada e de vanguarda, misturando elementos de propaganda, de agitação, com capacidade militar ou paramilitar. Isso é que é a conjuntura E revolucionária. o que se esquece muitas vezes é as questões de fundo, porque de facto Portugal tinha 800 anos de existência, que era uma nação antiquíssima, não é? O grau de agregação social, o grau de consciência, apesar de tudo, das pessoas não tinha nada a ver com aquela fragmentação total e absoluta da Rússia em 17, quer dizer, ou seja, aliás, eu acho que é o grande equívoco, mesmo, por exemplo, dos revolucionários, dos comunistas alemães em 18 e 19, é tratarem a Alemanha, que apesar de tudo tem uma determinada consciência nacional, não é? Tratarem como se fosse aquela Rússia completamente fragmentada, com 15 milhões de tipos que estão na tropa e que estão perfeitamente em caóticos, com uma coisa que depois, aliás, se vê na própria Guerra Civil, que havia muito pouca agressão. Portanto, no fundo, a Revolução, Petrogrado, não é? Aquilo é a grande cidade onde está o poder, não é? Portanto, é tomar o poder e depois aguentar, que é o que eles no fundo fazem, os bolcheviques aguentam e ganham a Guerra Civil, porque de facto também os exércitos brancos são completamente imbecis. Uma das coisas que eles fazem onde triunfam é, por exemplo, restabelecer, acabar com a reforma agrária, que é uma das coisas mais estúpidas que eles fazem. São exércitos também que estão muito desligados da população e, portanto, não há... muito Sim, eram exércitos praticamente sem soldados. São exércitos oficiais, em grande parte, e os cossacos, não é? A Revolução Russa é a Guerra Civil. É a Guerra Civil, exatamente. Que é expedir a vitória de Petrogrado por caminho de ferro com o Exército Vermelho. Era aquilo que aqui, enfim, mal é comparado, em 1910 os Chagas... Nesse ponto de vista, há umas imagens naquele filme, os Reds, que é um belo filme, é um épico. Há uma imagem fantástica do comboio... A saírem os cavalos e as metralhadoras, isso é fantástico. Não, e depois a própria ideia de que, ao princípio... Não, aliás, quem estava a receber aquilo nem sabia o que estava a receber, porque havia discursos feitos em russo e as populações, nomeadamente nas zonas muçulmanas, achavam que era uma revolução islâmica. Tomaram aquilo por... Não, e aquelas coisas extraordinárias, por exemplo, do princípio da revolução, para mostrarem aos camponeses que não existia Deus nem santos,
metê-los em aviões e levá-los a passear, coisas extraordinárias. E os objetivos, assim como o objetivo da paz é uma questão central para a tomada de poder em Petrogrado, depois os objetivos centrais são o quê? A distribuição de terra, num regime de servidão medieval. Exatamente. E são o quê? A concessão de independência e de autonomia às nacionalidades. Esse aspecto também é um aspecto. Quer dizer, as nacionalidades, primeiro, há uma parte das nacionalidades que se separam, não é? Portanto, a Rússia, pós-revolucionária, perde os Bálticos, mas ficam com o independentes. consentimento do Lenin. Claro. E como forma de alargar o campo dos seus aliados e reduzir o espaço de potencial Exatamente, interferência defesa. dos seus inimigos. Brest-Litovsk, por exemplo, é a maior renúncia de territórios, penso eu, não tenho cabeça, mas são 700 Sim, mas depois e a tal seguir mil eles quilómetros recuperam quadrados. Sim, mas ali cedem. Ali cedem. Aliás, a Cedem. história da Rússia é perder e recuperar. Pois. É só não nisso que conseguem aposta também recuperar. Putin. Agora Só está não a conseguem- recuperação. Só não conseguem Essa recuperar, tranquila. enfim, põem em condições quase milagrosas, a Polónia, que são derrotados. Claro. O Trotsky Mas a é Polónia, lá derrotado está, a Polónia era uma nação. à porta de Varsóvia pelo Pittsburgh. Exato. Não, e depois também podemos Pilsudski. dizer que a Pilsudski. maior tragédia é de não conseguir recuperar a Rússia. Ela mesma. Porque com essa geopolítica global e da vastidão de um imenso espaço, não há energia que se concentre suficientemente na modernização interna. O que leva depois a um novo ciclo de fracasso, de derrota. E depois é uma tentativa de ressurgimento pela expansão em relação à vizinhança. Mas na Guerra Civil é muito curioso, porque agora do ponto de vista de geografia militar, quer dizer, e é o Trotsky aí que tem essa visão, eles no fundo ficam cercados, mas aquele centro onde estão cercados, não é? Têm boas comunicações, exatamente com aquele famoso comboio também do Trotsky, que aparece também no Dr. Zhivago, não é? Aparece. Eles fazem esse, enquanto, digamos, os brancos são, no fundo, uma coisa fragmentada, é uma espécie de senhores da guerra, quer dizer, aliás, em sucessivas, o Denikin, o Kolchak, portanto, aquilo tudo vai há uma grande desunião e E a discurso. própria intervenção das potências ocidentais também é completamente, os caótica. japoneses, os franceses, Uns vêm pela os Sibéria, outros vêm ingleses, não sei o quê. tudo aquilo é completamente escuro, os americanos também, tudo aquilo é completamente descoordenado. E enquanto que, de facto, ali, sobretudo o Trotsky na parte militar, há ali uma vontade de isso. E depois há outra coisa muito importante, é que não tem limites, quer dizer, não tem nenhuma espécie. Quer dizer, o terror é absoluto, não há ali nenhuma espécie de limite a nada, quer dizer, é poder de... É um bocado o regresso, aliás, é a tragédia, eu acho que é a grande tragédia do século XX, é que é a destruição do direito público europeu em termos de guerra, não é? Porque passamos a guerra ideológica, a gente volta às guerras da antiguidade, que não têm regras nenhumas, não é? Portanto, os inimigos é para serem liquidados e mortos. E, portanto, toda essa brutalidade e essa selvageria, que aliás é correspondida depois nas próprias reações a este movimento, também é um ponto muito importante. E lá está, foi a tal coisa de se dar na Rússia, não é? Terror externo Terror, exatamente. contra o inimigo externo, terror interno social Social, contra o inimigo exatamente. de classe e terror preventivo interno também. político contra os próprios. seus próximos, Exatamente. contra Estado, os exatamente. seus próprios Exatamente. competidores Exatamente. No na partido. sua própria área Exatamente. política. E aquela coisa curiosa, por exemplo, de eliminar os inimigos longe, não é? Por exemplo, o Denikin, que é assassinado em Paris, quer dizer, todo aquele Mas já sistema. agora, há uma coisa, apesar disso tudo, há no momento inicial, depois tudo isso também vai desaparecer, mas no momento inicial, que já vem do princípio do século XIX, há muito em Petrogrado, mas noutros sítios, uma explosão criativa. Por exemplo, Exatamente. Há muito uma evidente, certa por exemplo, na euforia arquitetura, na pintura, libertária, exatamente. Na pintura, na que própria dura até 32. poesia. Na- Não, ainda dura um bocado durante os anos 20, mas depois é Não, tudo exatamente, dura até completamente... 32. 32 é o... Os grandes Sim, os grandes os intelectuais. Mayakovsky, Não, e os filósofos são todos... Sim. São todos E depois há uns tipos que eles todos não para o tocam. exílio. Há um tipo que é anti-regime e que não é tocado, que é o Pavlov, por exemplo. Pavlov é um caso, tinha sido prémio Nobel. É um tipo clarissimamente anticomunista, mas também nunca ninguém lhe tocou. O Rostovtsev também esteve na Rússia até 21 a vida, depois veio-se embora pelo pé dele. Quer dizer, há ali uma Mas certa por exemplo, anarquia. os pintores acabam por vir. Sim, quase todos exatamente. embora. O Mas Malevich. há ali o Malevich, por exemplo. Malevich, por exemplo. Mas há ali
Há claramente uma fervilhar intelectual também anterior à própria Mas o Zamiatin é Revolução. preso. O Zamiatin... Digamos que os intelectuais e artistas foram mais lentos a perceber a natureza da situação política do que todos aqueles que militavam nos partidos à esquerda, que não o Partido Bolchevique. Porque esses perceberam muito rapidamente o que lhes ia acontecer, o que lhes estava a acontecer. Alguns antes de perceber. E começaram logo a fazer análises muito certas sobre a realidade. Não tiveram a oportunidade de passar por esses Mas, por exemplo, momentos o nós de grande do Zamiatin, quermesse artística. O Nós do Zamiatin, que é uma das primeiras distopias, não é? Que é de 21, 1921, que aliás na Rússia não foi por... Não, mas, por exemplo, o pintor, agora falei dele, o Malevich, muitas das obras são anteriores à Revolução, são de 14, 15, aquelas obras marcantes, que depois ficaram no fundo dos armazéns e só agora é que saíram dos armazéns, porque durante o período soviético estavam escondidos. Pois, porque ele era quer dizer, estava fora do realismo socialista, não, completamente. Agora, isso há... Não, e depois há uns que não são tocados também. O Bulgakov, por exemplo. O Bulgakov, que é um tipo anti-regime, que publica aquela coisa A Guarda Branca, que é uma peça, inicialmente é uma peça de teatro completamente crítica. Aliás, ele tinha sido médico nos exércitos brancos. E Margarida e o Mestre também. Exatamente. Mas a Margarida e o Mestre eu acho que não chegou a ser publicado na Rússia, não. Mas, por exemplo, A Guarda Branca, o Stalin foi ver 15 vezes A Guarda Branca. Gostava muito da peça. E foi ele que protegeu assim de uma forma bastante... Sim, mas isso já é outra história, até porque há aí algumas histórias até ao mesmo tempo dramáticas e interessantes, como o Shostakovich. Claro, exatamente, que agora saiu o livro do... Não, com Stalin, agora, é mais para diante, digamos assim. A percepção, isto que o Jaime Gá um bocadinho estava a dizer, o Kerensky, enquanto aqui, o Dr. Soares, na Alemanha, o Ebert, não tem nenhum escrúpulo em se associar, a se aliar à direita, não é? À direita até militar. Ao Kornilov. Ao Kornilov, quer dizer, não sei quem seria aqui o Kornilov, mas houve vários, não é? Portanto, aqui não há... E o Ebert e o Nosk em Berlim, é que não é aquilo oficialmente, é Wehrmacht, mas são os corpos francos, quer dizer, quem faz a repressão toda dos spartakistas são os corpos francos que entram em Berlim e fazem uma repressão brutalíssima, que aliás está naquele romance Os Reprovados, do Ernest von Salomon, que é um romance notável. Aí vê-se exatamente, os corpos francos, que é uma coisa que dão origem depois muito a toda a militância, até mesmo de direita radical na Alemanha. E, portanto, aí esses não tiveram escrúpulo nenhum e o Kerensky viu mal o inimigo principal, não é? Foi essa... Foi esse o seu... O Kerensky depois, quando há a guerra civil, recusa sempre ficar do lado que venceu, do qual ele tinha sido excluído, mas recusa-se a alinhar com o movimento da Rússia Branca e com, digamos, os contra-revolucionários da guerra civil. E até tem uma atitude um pouco paradoxal, porque quando no exílio a Alemanha invade a União Soviética, ele até do exílio se coloca à disposição de Stalin para defender a Rússia contra essa invasão alemã. Foi um personagem sempre amargurado, apesar da vida como académico, pôde fazer na Universidade de Stanford, na Califórnia, mas um personagem amargurado sobre o seu próprio país, o seu próprio percurso e a evolução do que veio a ser para uns uma das maiores glórias e para outros uma das maiores tragédias da história da humanidade, que é a Revolução Russa. Que é a mãe de todo o século XX. Bem, mas mais lá próximo de outubro provavelmente voltaremos a falar disto. Entretanto, para a semana temos uma novidade neste programa. Em vez de estarmos a gravar aqui neste estúdio em Lisboa, vamos gravar em Serralves, no auditório de Serralves, no Porto. Reencontramos nessa altura com um novo tema.